Oi, eu sou o Colin. Tenho 20 anos, mas a história que vou contar começou muito tempo atrás. O negócio é o seguinte: sou o pai biológico do filho recém-nascido do meu pai e quero ser um pai presente na vida dele. Quando eu tinha 8 anos, passava muito tempo com meu melhor amigo, o Jerry. Ele costumava dormir lá em casa e minha mãe brincava, dizendo que éramos os dois filhos dela. A irmã dele, a Annie, era 10 anos mais velha do que nós e geralmente vinha para buscá-lo. E eu era apaixonado por ela. Lembro até que uma vez pedi para a minha mãe para convidá-la para comer um pedaço de torta quando viesse buscar o meu amigo. Sabe, eu queria passar mais tempo sentado perto dela à mesa, mas pelo visto, ela estava mais interessada nas histórias adultas que meu pai contava. Aquilo não era surpresa alguma, na verdade. Meu pai sempre foi esse tipo de homem que deixa todas apaixonadas por ele, sejam garotas novinhas ou mulheres mais velhas. Mas ele sempre diz que minha mãe era o amor da vida dele. Talvez tenha sido por isso que fiquei tão chocado quando um dia cheguei em casa e encontrei os dois brigando. Minha mãe estava chorando e assim que me viu, virou o rosto para esconder as lágrimas. Claro, ninguém me explicou nada na época e tudo o que eu sabia era que meu pai iria morar em outra casa por um tempo. Naquela noite, fiquei deitado na cama, tentando encontrar uma explicação para aquela confusão toda. Ouvi minha mãe chorar a noite toda, mas fiquei em dúvida se deveria ir lá acalmá-la ou será melhor deixá-la sozinha. Então, de vez em quando, eu ia até a porta do quarto dela, mas depois voltava para o meu. Coisas mais estranhas ainda começaram a acontecer no dia seguinte. Como sempre, depois da aula, o Jerry e eu íamos para minha casa, e ele passava a noite lá. Mas quando entramos em casa, a mamãe estava de mau humor e insinuou que era melhor o Jerry voltar para a casa dele. Na semana seguinte, ela me proibiu de convidá-lo para ir lá em casa, alegando que tínhamos uma coisa importante para fazer. Mas, no fim das contas, acabou limpando a casa enquanto eu tive que ficar no meu quarto, longe dela. Uma vez, decidi por conta própria ficar um tempo na casa do Jerry, só para não incomodar a minha mãe. Mas assim que ela descobriu, foi até lá me buscar. Fiquei sem entender nada, porque ela não me explicava porque eu não podia sair com meu melhor amigo. Aquilo me fez ficar com raiva dela. E começamos a discutir o tempo todo. Um dia fiquei tão furioso que disse que iria morar com o papai. A expressão dela mudou na hora. Acho que nunca a vi tão furiosa e decidida antes. A mamãe ligou para o meu pai imediatamente e uma hora depois eu já estava sentado dentro do carro dele enquanto ele dirigia para sua casa nova. Na época já tinha um mês que não nos víamos e eu sentia muita saudade dele, mas sei lá por que um silêncio pesou sobre nós. Ele ficou batucando no painel do carro, como se não soubesse o que falar. No começo não prestei muita atenção naquilo, mas quando finalmente chegamos ao prédio do apartamento dele, ele disse que além de conhecer sua casa nova, eu também conheceria uma pessoa com quem estava morando. O que realmente me deixou chocado foi quando a porta abriu e vi a Annie, sim, a irmã do meu melhor amigo, sentada no sofá. Aquilo deu um nó na minha cabeça. A Annie se aproximou e tentou me abraçar, dizendo que estava feliz por eu finalmente saber da verdade, mas me esquivei dos abraços dela. Foi naquele instante que minha ficha caiu. Eles estavam tendo um caso. Aquilo me fez querer vomitar, então corri para o banheiro. E por lá fiquei, sentado no chão frio, tentando organizar meus pensamentos. Mas a situação toda era muito absurda. Pelo menos agora eu sabia por que minha mãe estava tratando o Jerry tão mal ultimamente. A irmã dele tinha roubado o marido dela. Tirei meu celular do bolso na hora e liguei para o Jerry. Eu achava que tinha a obrigação de lhe contar tudo, mas meu amigo já sabia sobre meu pai e a Annie, só que pensou que não era ele quem deveria me contar, pois aquilo não era da conta dele. Não acreditei que aquilo estava mesmo acontecendo. Fiquei com tanta raiva que joguei meu celular na parede e ele acertou o espelho, e os dois quebraram. Obviamente, ao ouvir aquele barulhão, meu pai começou a bater na porta e a gritar para que eu saísse de lá, mas não dei ouvidos. Estava tão furioso e magoado que nem percebi que as lágrimas tinham começado a rolar dos meus olhos. Anos se passaram. Meus pais se divorciaram oficialmente e compartilham minha guarda. Então, eu tinha que passar alguns fins de semana e feriados com ele e com a Annie. Nunca consegui perdoar o Jerry por aquela traição, e pelo visto ele pensava que eu tinha razão, pois nunca tentou pedir perdão. Então deixamos de ser amigos. Nem nos falamos no casamento do meu pai com a Annie. Quando completei 18 anos, já tinha superado aquela situação toda e não me sentia mais tão infeliz como antes. Até que um dia, meu pai me levou a um restaurante para me pedir um enorme favor. O que ouvi dele pode ser com certeza considerado o número 1 no ranking de coisas estranhas e anormais que um pai pode pedir para um filho.
Ele disse que, por causa da idade, tinha alguns problemas de saúde e não queria que a Anne soubesse que a culpa por ela não conseguir engravidar era dele. Então, esperava que eu pudesse ajudá-lo com isso, sabe? Doando meu DNA. Meu pai achava que, assim, o bebê seria realmente dele, sabe? Geneticamente. Fui pego de surpresa por aquelas palavras. Fiquei tão indignado e gritei com tanta força que ele era louco que até a música do restaurante parou de tocar. Todo mundo ficou olhando pra gente. Claro, eu levantei rápido e fui embora. Meu pai ficou me ligando, mas eu não estava pronto para conversar sobre aquilo. Ele mandou mensagem dizendo que estava disposto a tudo para fazer sua jovem esposa feliz e que eu podia pedir literalmente o que quisesse em troca. Aquilo era uma afronta. Quando eu cheguei em casa, estava pronto para mandar meu pai para o inferno junto com seus favores, mas vi um envelope da universidade para a qual eu havia me candidatado na caixa de correios. Já era a terceira vez que meu pedido de bolsa escolar era negado. Aquilo me deixou triste pra caramba, e eu sabia que minha mãe também ficaria decepcionada. Ela não tinha dinheiro suficiente para pagar meus estudos, então fiquei lá parado, no meio da sala, segurando a carta em uma mão e o celular na outra, com a mensagem do meu pai. Naquele instante, tudo pareceu fácil e óbvio. Então, em poucos dias eu já tinha dinheiro suficiente para pagar o curso inteiro da universidade, e deu até para comprar um carro novo. Falei para minha mãe que tinha conseguido uma bolsa para deixá-la feliz e orgulhosa, e que aquele carro era um presente do meu pai por eu ter conseguido ser aprovado. Pode apostar, meu pai e eu guardamos segredos sobre tudo. Ele ficou mega feliz por seu plano ter dado certo e pela Anne ter engravidado rapidinho. Depois, por ela ter dado à luz a um menino saudável. Não tenho ideia de como conseguiu convencer os médicos a usarem meu material biológico em vez do material dele, e a não contarem nada para sua esposa, e nem tenho intenção de descobrir. Mas quando os visitei para conhecer meu irmão recém-nascido, senti uma coisa estranha, um carinho e afeição enormes por aquele menininho. Estava claro que eu não poderia estar sempre perto dele, mas não parava de pensar nele nem um instante sequer. Um dia, meu pai e a Anne pediram para eu cuidar do Jonathan por algumas horas. Fiquei tão feliz por ter a chance de ficar com ele que até comecei a chamá-lo de meu filho. Gostei de como aquilo soou e comecei a sonhar acordado com essa coisa de ser pai. E nem percebi que meu pai e a Anne tinham voltado. Aí, vi que ele começou a chorar e que correu para o quarto, enquanto eu, envergonhado pelo fato da Anne ter ouvido tudo, saí apressado da casa deles. No dia seguinte, a Anne me ligou. Ela estava extremamente apreensiva e disse para eu ir até a casa dela. Aquilo me deixou preocupado também, sabe? Ela nunca tinha me ligado antes, então alguma coisa devia ter acontecido. Quando finalmente cheguei lá, fiquei sabendo que ela tinha expulsado meu pai do apartamento deles. Ao me ver tratando o Jonathan com tanto carinho na noite anterior, ele não conseguiu evitar e contou para a Anne quem era o verdadeiro pai da criança. Aquilo a deixou furiosa e ela disse para o meu pai sumir da vida dela. Deus do céu, fiquei lá parado, sem saber o que fazer ou o que dizer. Mas aí, ela falou que eu tinha que decidir se queria ou não ser o pai do Jonathan. Agora, já faz alguns meses que isso aconteceu. Passei a estudar em outra universidade para ver o Jonathan com mais frequência. Mas tive que morar com a Anne, pois minha mãe ficou sabendo de tudo e não fala mais comigo. Não há nenhum envolvimento romântico entre mim e a Anne, mas, para ser sincero, ultimamente venho sentindo atração pela mãe do meu filho. E meu pai, bem, ele continua pagando pensão para a Anne, porque oficialmente ainda é o pai do Jonathan. Mas vou dar um jeito de adotá-lo em breve.